Olá pessoal, estamos de volta com Roda de Amigos. Depois de um período aí de descanso, sossego, outros ares, enfim, voltamos com Roda de Amigos e mais animados do que nunca. Hoje eu estou recebendo duas convidadas super especiais, agradecendo inicialmente a parceria do empresário Danilo, à frente lá do Sumirê, que sempre está conosco aqui também. E também o arquiteto, aliás, o consagrado arquiteto Marquinhos Pila, à frente lá da Casa Brasil, que assina o mobiliário que aqui está, ilustrando muito e muito bem, agregando valor ao programa Roda de Amigos. Eu recebo a advogada de família e também do setor imobiliário, a doutora Rafaela Cadeu de Souza, que também é consteladora familiar. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a todos novamente aqui, né, no ano de 2025, que seja um ano muito próspero pela gente, né? E para todos que estão aqui, e obrigada sempre pelo convite, Dagoberto. Estamos tendo um ótimo ano. 2025 é a primeira vez que nós estamos conversando? Nossa, é a primeira vez que eu piso aqui, gente. Janeiro, fevereiro, março, quase abril. Você esqueceu de mim. E a primeira vez... Verdade, vou ficar brava. Foi uma falta minha. Eu digo isso porque a doutora Rafaela, ela tem, com o envolvimento que ela tem em vários setores da sociedade, ela tem muito a informar, muito a acrescentar, o que é muito bom. E recebo também a advogada, a doutora Júlia Arruda Sigoli, que atua na área civil e está indo também para a imobiliária, é isso? Isso mesmo. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, Dagoberto. Tá bom, eu tive a satisfação de conhecer a Júlia, vou te chamar de Júlia, que é mais informal, o programa Roda de Amigos, essa é a proposta, inclusive. Eu a conheci quando da entrega das carteiras a um grupo de advogados e advogadas que ocorreu na sede da OAB semana que passou. Então eu conheci, ela foi inclusive a compromissária, né, como diz Exato. Formalmente lá o protocolo da OAB, ou para quem é aquela que faz o juramento, né, os demais acompanham o juramento. Então foi muito bacana. Foi muito bacana a cerimônia lá, não foi, Julia? Foi muito bacana, foi muito emocionante e foi muito especial para mim. Vai ficar marcado para sempre no meu coração e na minha memória. Eu acredito que de todos. Você também se lembra do dia, Rafaela? Eu lembro. Eu lembro de 2 dias muito importantes, né? Então era ano de 2003, né? Me formei. E naquela época lembra da internet de escada? Lembro. Então a gente não tinha internet em casa, a gente tinha que ter na FADISC, que era a antiga faculdade, acessar o computador. Então eu prestei a prova, né, as 2 provas da OAB pela VUNESP. E aí eu tive que ir até lá de manhã, foi 6 horas da manhã, assim. 7 horas queria ser a primeira a abrir, você tinha que abrir o Diário Oficial e procurar seu nome, né? Aí eu encontrei lá, Rafaela Cadeu. Nossa, saí dando pulo de alegria, né? Impactou, né? Porque eu tinha feito FIES, né? Então eu sou fruto do FIES, o primeiro FIES que ocorreu, eu tinha que pagar a faculdade, eu nem sabia quanto era. E eu falei, meu Deus, tem uma dívida a pagar. E eu já trabalhava de estagiária, igual ela, né, na prefeitura de São Carlos. E aí o meu chefe falou, olha, se você passar na OAB, você está contratada. Eu falei, então eu tenho que passar na OAB de qualquer jeito, né? Aí eu passei. E aí a carteira, eu comecei já a advogar, já em dezembro, né, com um protocolo que a OAB te dá. E só fui receber minha carteira em março, abril também, do outro ano. Muito bom. E aí foi o doutor, né, Vanzo, que é um estimado amigo, mas faleceu. Roberto Vanzo. E ele foi nosso professor na FADISC. E foi a pessoa, assim, eu digo sempre, né, foi o advogado... se você encontrasse ele em qualquer lugar, gentil, educado, polido, inteligente. Então, eu falo assim, né? Você que não teve oportunidade, às vezes, de conhecer, estudar, mas, assim, uma pessoa que você pode se espelhar. Então, você fala assim, nossa, como que eu quero ser advogada na minha vida, né? Como que eu vou ser... Porque eu não tenho ninguém na minha família, né? Então, quando você não tem ninguém... Uma referência, né? Você precisa ter referências boas, né? Então, naquela época, a gente tinha aula com desembargadores, tudo, com pessoas muito importantes. Mas o doutor Vanzo, apesar de ser um advogado super importante na cidade, era muito simples, né? Muito humilde, era acessível a qualquer pessoa. Então eu falei assim, eu sempre vou levar isso comigo. Ele era rotariano também? Ele era, né? Era, mas
E assim, você olhava para ele, ele falava: oi, doutora, tudo bem? E a sua família, como é que vai? Muito né? tranquilo, muito calmo. Então, assim, muito calmo, apesar de lidar com litígios grandes, até litígios ambientais, né? Que eu também fiz direito ambiental. Então, assim, eu falo assim, para qualquer pessoa, né? Quem está iniciando aqui, eu já tenho 23 anos de profissão, e ele, na época, né, já devia ter também os 20 anos de profissão dele, né? Ele via o jovem advogado e acolhia o jovem advogado. Então, a gente tinha aula, né? A gente fazia petições para o pessoal, não existia defensoria pública, então a gente fazia para as pessoas carentes, né, as ações com a ajuda dos professores, os professores que assinavam, né, que peticionavam. Mas eles ensinavam muito a gente isso na FADISC, né? Então eu aprendi a fazer petição lá dentro, né? E depois fui ser estagiária gratuita, né? Da Defensoria Pública de Família. Para pegar um pouco de experiência de prática. E eu era aí eu era estagiária de imobiliário na prefeitura, meio período. Então era meio período de cada área, família e imobiliário. Mas eu não sabia que eu ia trabalhar com família depois. Eu queria muito imobiliário. Assim. Ô, Júlia, tá vendo como são as coisas? Você tem coisa de 4 anos já atuando, né? 4 anos. Olha, já. Então, como estagiária, como né? é que você começou ali a atuar? Comecei como estagiária, na verdade tive o problema da pandemia, então eu peguei 2 anos de pandemia, que foi do meu 2º e 3º ano da faculdade. Quando eu voltei no 4º ano, foi logo quando eu consegui o estágio com a doutora Gisele Bonfá, com a doutora Tatiane Cavicchioli, e foi elas que me guiaram até aqui, elas que me deram todo o ensinamento, porque eu cheguei sem nada, eu cheguei com a base teórica, e para quem é advogado sabe que a base teórica não é nada perto da complexidade dos processos, da prática, é absurda a diferença. Então, eu só fui ter a prática mesmo quando eu comecei a estagiar. Uma coisa não existe sem a outra. Quando você disse que foi um momento muito especial, Júlia, o que te impactou ali? O que te emocionou, enfim? Foi um momento muito especial, porque a prova da OAB em si, ela é muito difícil. Só quem passa sabe a dificuldade, e eu prestei junto na faculdade, então eu via os meus colegas passando e eu também queria passar, porque eu também me sentia capaz. Só que quando você chega na prova, às vezes não é aquilo que você espera, às vezes você acha que você estudou muito, mas quando você chega lá, você quebra a sua cara, porque você não imaginava, né? E o medo, né? E o medo e a pressão, a sua própria pressão interna para realizar a prova. Você quer agradar a sua família, você quer ter esse mérito. Então, eu não passei de primeira vez, então já foi muito sofrido para mim, porque eu não passei. Mas foi um aprendizado, 0,2, eu fiquei por 0,2 na segunda fase. E eu entrei com recurso, mas não deu certo. E, assim, não era a hora. Não era a hora. Essa prova ela é realizada como, Rafael? É de uma vez? São em duas fases. Duas datas. São Primeiro duas você tem que etapas. passar de alternativas, né? Na prova objetiva. Aí é eliminatória. Sim. Aí se você passar, você vai para a pra um dissertativa, que é uma peça processual. Sim. E aí você escolhe a área, civil, criminal, trabalhista, né? Isso, mas você já tem que escolher a sua área logo na primeira fase. Então, E eu escolhi penal, por exemplo, porque Eu tinha pena de menos civil. provas. Perfeito. Ô, Júlia, você foi para a área civil, é isso? eu fui para a civil, inclusive a minha segunda fase É a foi em porta de civil. entrada para a advocacia ou não? É a porta de entrada, sim, porque o civil tem inúmeras petições, né? O civilista ele tem inúmeras possibilidades de atuação. Eu acredito, né? Todo mundo é civilista. Eu acredito que todo advogado nasce civilista. Aí depois, como médico, né? Ele pode fazer especializações, né? E ir nichando os seus aspectos. Então, eu nichei no imobiliário, apesar de ser civil, né? Eu nichei no imobiliário, porque no imobiliário você vai trabalhar muito com uso capião, você vai trabalhar muito com regularização de imóveis, você vai trabalhar com inventários que tem imóveis irregulares. O Brasil é o país que mais tem imóveis irregulares. Esse é um dado? É um dado, assim, porque é muito caro. Você chega no cartório, você tem que pagar à vista. As pessoas não querem pagar impostos, né? Você tem que pagar o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, ou sobre transmissão de venda, né? O ITBI. Então, são impostos que você paga à vista, você não tem possibilidade de parcelamento. O brasileiro não ganha muito, certo? Então, assim, aí ele vai deixando. Ele fala assim, no dia da morte eu regularizo, sabe? Assim, vai aquela coisa, vamos levando, né? Alguém um dia regulariza. Para empurrar. Não é Só que não gosta de aí chega pagar, no inventário, não é? né? O juiz vai falar assim, se você não me provar a titularidade, eu não vou fazer esse inventário.
Então, o inventário para aí. Aí depois eles falam assim, e aquele inventário que não anda. Não é que ele não anda. Tá faltando regularizar um imóvel. Deixou de... Não é culpa nem do juiz, nem do judiciário, nada. Na verdade, esse imóvel, ele pode ser regularizado ali. Então, o advogado vai ter que cobrar um serviço à parte de regularização desse imóvel e do inventário, né? Então, assim, são 2 serviços jurídicos que você está adquirindo para resolver. Só que, assim, às vezes, por exemplo, tem confrontantes. Confrontantes são vizinhos do seu imóvel. Sim. E aí, às vezes, você tem que notificar. Às vezes, um está morto, um mora nos Estados Unidos, o outro você não sabe onde está, você não sabe o que fazer. Então, assim, o juiz, às vezes, não aceita a assinatura se não for dessa própria pessoa. Então, já tive casos de que tinha morto e tinha pessoa morando fora do país. Né? Então, assim, demoramos anos para conseguir a resolução. Mas esse é o trabalho do advogado. Ou então, seja, eu falo assim, eu só resolvo o problema grave, né? Aí, não, só para não aumentar muito, aí na quinta, né? Pré-feriado, né? É. Eu acordei de manhã, 8 horas, doutora. Aí era meu cliente, ele falou assim, então, a senhora precisa ir lá na minha área. Eu falei, sério, agora? Ele falou, é perto do seu escritório e tal. Então, acho que invadiram minha área. Tem que ir lá filmar, falar com fulano. Vou eu lá de salto, né? Fui lá de salto, tirar foto. Colher provas. Fui lá, tirar fotos, aqui, tirei as fotos, mandei para ele, né? Então, intracação, né? Então, assim, coisas que eu só fui porque realmente era perto também, né? E, assim, eu sabia que eu não ia correr perigo. Mas teve despejos, por exemplo, ou reintegrações de posse da prefeitura, que você vai com a polícia, você vai com o oficial de justiça, a pessoa não quer sair, ela pega um pau para te bater, né? Então, aquelas cenas de novela, sabe? Eu tô adorava, observando aqui o jeitão da Júlia. A Júlia vai sair daqui, já vai embora, já vai mudar de área. É um aprendizado, também não deixa de ser, não é? Não, as meninas passam cada uma que, olha, eu sei como é difícil o dia a dia e como são as pessoas. É assim, se a gente parar pra contar cada coisa que acontece, as pessoas não vão acreditar. Ninguém vai acreditar. É o papel do advogado. Resolver o papel do advogado. É pra isso que ele se formou, né? Não, mas tem eu acho que tem que ser por aí, resolver problemas, né? Assim que você pega experiência, né? E dirimir conflitos. Exato. Eu acho que é por aí. Há quem pense que o advogado só fica lá no seu escritório, a sua mesa. Não é só isso também. Tem horas, né? Horas de caminhadas, idas e vindas. O advogado saindo com a pasta, pegando pois uma Mercedes, pastinha, né? final Hoje ele de anda dia. de Uber, não tem nem carro, né? Vai a pé. Então, porque não ganha R$1. Ô, Júlia, que se forma, né? Ô, Júlia, voltando lá no dia da entrega das carteiras, em sessão presidida pela doutora Andréia Valdevich, a nova presidente da OAB, os teus familiares estavam lá? Os meus familiares foram meu pai, minha mãe, minha irmã, meu namorado, meu primo, que inclusive também é advogado. O vizinho da esquerda, o vizinho da direita, todo mundo. Viu? Porque foi um momento muito importante. Então, mas é bom, eu gosto muito e foi muito importante ter eles pra mim. É um orgulho. Ter eles pra mim lá fez o momento se tornar muito mais especial, porque não era uma conquista só minha. Foi uma conquista dos meus pais, foi uma conquista da minha irmã, que me aguentou, foi uma conquista do meu namorado, que às vezes que eu quebrei a cara na prova e ele não me deixou, não, estuda, você vai passar. Ele não fugiu, namorado, né? Continua firme. Na pior. O meu primo, né, que foi ele que me incentivou, ele é a minha maior referência como advogado, como pessoa. E foi por causa dele que eu comecei a fazer direito, né? Então, todo o mérito a ele também. E ter eles comigo nesse momento não tem coisa que pague. Ele vai estar assistindo aqui, já é uma declaração, né? Já é uma declaração. É interessante, são dois perfis, né? Essa que é a verdade. Doutora Rafaela, já com toda a sua experiência, já muito consolidada na área, e você que é um iniciante, tem esse tempo todo aí de estágio e tal, mas é uma iniciante. Você trouxe a famosa carteira com você? Trouxe a famosa carteira, tá na bolsa agora. Que não é carteirinha. Não é carteirinha, é carteira. É uma carteira. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta. E na volta você pode mostrar? Posso. É legal mostrar? É legal. Tá bom, nós voltamos já já. Vem que é bom. Have to answer to the children of the sky.
é bom. É bom. E voltamos com Roda de Amigos. Lembrando que eu recebo hoje a doutora Rafaela Cadeu de Souza e também a doutora Júlia Arruda Siguli. É a mais, eu vou falar mais jovem advogada, não, mas é uma das jovens advogadas que aí estão, pois ela... Tudo bem, Sérgio? Pois ela pegou a carteira, né? Recebeu a carteira de advogado na última semana. Eu brinquei com ela há pouco, falei, você trouxe a carteira? Júlia, tá aí a carteira? Mostra Claro o pessoal tá lá. Comigo. Pro Sérgio, é pro Sérgio aqui, Sérgio? A câmera lá, ó. Aí? Vamos ver se aí o pessoal dá uma olhada na carteira, o que é muito bom. E depois da doutora Rafaela. Tô com medo de mandar. Aí, olha lá que bacana. Olha lá, Júlia, mostra mais um pouquinho isso. Naquela, esse tá olhando aí, né? Olha lá, Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é a cobiçada carteira do advogado, né? Que menininha. A doutora Rafaela. Vamos lá? Conseguiu? Olha. Aí está. Eu tinha Cabelo curtinho, 22 aninhos. outro corte. Eu era um bebê. Agora tem o detalhe também, a carteira ela pode ser caçada, né? Ai, credo. Não, mas pode. Ela pode ser. Ela pode ser caçada. Ah, mas tem que ser um bem Não, criminoso. mas problemas acontecem em todos os tem segmentos. o Tribunal de Ética da Tem Ordem. o Tribunal né? de Ética. Inclusive- Aliás, o presidente do tribunal esteve aqui em São Carlos, na época foi o doutor Teodósio Pugliese, né? Isso, ele Exato. ainda é. Esteve aí. E ele disse uma frase que me marcou, e marcou acho que todo mundo da sessão. A mesma mão que te dá a carteira é a mesma que tira. Que pode tirar, Que exato. pode tirar a verdade. carteira. Então, É. assim, foi uma frase muito marcante. Ou seja, pra tem que todos os advogados. andar na linha Mas se como você deve andar- ser. andar Como na deve linha, ser. né? Se você Tem que fizer o seguir. risco, não tem risco. Não, Certo. perfeito. Não tem Ô, como. Rafaela, você tem muitas atividades, tem muito trabalho aí, embora a tua área como advogado seja a civil e também a imobiliária, você atua como consteladora familiar, mas foi um braço, né, do teu trabalho que acabou te conduzindo a isso, né? Na verdade, é uma pós, né, em direito Sim. sistêmico, né, que a gente faz dentro da área do direito e fiz dentro da área da psicologia a constelação familiar. Então, né, são duas formações, são convergentes, né, mas te dá a possibilidade de trabalho diferentes, né? Perfeito. Tanto posso atuar como professora de direito sistêmico, que eu tenho livre licenciatura, assim como eu posso atuar como consteladora familiar fora do direito. Perfeito. Né? Então, são duas profissões, na verdade. Duas atividades distintas. São duas profissões, tanto que eu separei também meu Instagram, minhas possibilidades. Por quê? Na constelação familiar, a gente quer trabalhar o interno da pessoa, né? Então, como que Perfeito. eu vou me desenvolver, como que eu vou me alinhar sistemicamente, né? Então, toda a fala dela aqui, ela tem um privilégio de falar, olha, eu tinha meus pais comigo, eles lutaram comigo, eles também, né, participaram dessa carteira, né? Então, em homenagem a eles, eu também fiz isso. Então, quando eu descobri, em homenagem a quem eu tinha feito isso, não era só para a Rafaela Cadeu de Souza ter uma profissão, era para fazer justiça, que eu sabia que existia muita injustiça do lado paterno. Aqueles né? que estiveram juntos ali. Eles vieram da Itália, perderam seus imóveis. Quando meu avô morreu, houve uma briga entre irmãos e eles ficaram 15 anos sem se falar. Então, eu cresci ouvindo essa história, mas eu não, né, fiquei quieta. Quando eu passo no concurso de estagiária da prefeitura de São Carlos, eu imaginei que eu ia para a procuradoria. Me jogaram lá na Secretaria de Habitação. Falei, gente, o que eu vou fazer aqui?
E aí o Ricardo Trabalhar. Martucci falou assim para mim. Ele falou assim, você conhece direito urbanístico? Eu falei, não. Ele falou, então você vai estudar direito urbanístico, eu vou te levar na USP, você vai conhecer isso, você vai fazer mestrado, você vai estudar direito ambiental, você vai ler e nós vamos fazer o plano diretor. Eu amei o assunto, amei, me apaixonei, eu só estudava isso. E eu achava um assunto na faculdade chatíssimo, né? Mas aí eu vi que a cada momento que eu conversava com um arquiteto, eu lembrava do meu pai. Então, meu pai saía às 7 horas da manhã para trabalhar de bicicleta e voltava às 6 horas da tarde de bicicleta. Além de trabalhar o dia todo pesado, né? Então, ele sempre foi uma pessoa magérrima, né? Então, assim, um trabalho muito pesado. Então, eu queria também tirá-lo daquelas condições, né? Então, porque eu achava aquilo tudo muito sofrido, além dele ter trabalhado na lavoura desde os 8 anos de idade. Então, foi uma vida muito difícil. Então, essa justiça era o que eu necessitava. Então, acho que essa carteira representa tudo isso para mim também. Muito bom. Continua atenta, né, Júlia? Continua atenta. Mas tem novidade, tem mais. A doutora Rafaela vai realizar essa semana, na próxima sexta agora, não é isso? Convidar próxima a doutora, sexta, né? Todos amigos, clientes, advogados. Quem quiser tomar um café com a gente ali no Café O que será o evento? Né? Então, as comissões de direito sistêmico do Brasil, né, nos reunimos. Sim. Eu sou presidente atualmente, né? E sempre fui da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de São Carlos. Fizemos projetos, vários eventos lá. E fui nomeada novamente pela doutora Andréa Valdevich. E a gente escreveu um livro sobre abordagem sistêmica do... Esse é o título do evento. Abordagem sistêmica no direito. No direito. Né? Será sexta-feira. Aí será sexta-feira, a partir das 3 horas, na Lugano. A partir aqui, ali das 15, na Rui Barbosa, né? Lugano, né? Café Lugano, Café Lugano. Marechal com Rui Barbosa. Isso. Teixeira. Isso Perfeito, mesmo, que é a Rua do Jaú, né? E aí eu convido todos vocês, não precisa comprar livro, nada disso, é conhecer essa abordagem. Doutora Júlia, convidada especial. Totalmente, né? E aí a gente também vai fazer uma mini palestra, né? Falar um pouquinho do que o livro fala, né? Além de ter brindes dos nossos parceiros de sempre, dos nossos eventos. Então vai ter New Bela, Gil Laser, todos os nossos parceiros aí, para as mulheres aproveitar. E no futuro, já quero adiantar, final de junho, nós vamos ter um grande workshop, no qual o Dagoberto sempre participa, quero também deixar aqui convidado, que é para a gente expandir o nosso conhecimento sistêmico. Muito bom. Ô, Júlia, isso daí acaba te inspirando, acredito eu, e quero entender que seja assim. Mas acaba mostrando que o advogado ele tem muita ação, se entender que deva ser assim, se quiser trabalhar, né? Se tiver essa força de vontade de trabalhar. Então, tem muitas atividades, não é? Exato, é muita ramificação. Pois é. Então, você pode escolher o que você mais gosta dentro do direito, né? E buscar parcerias sempre. Você saiu aquele dia lá da UAB, lógico que você saiu contente com os seus familiares, carteira, no dia seguinte, o que mudou? Você percebeu que mudou alguma coisa? Não, na verdade, no dia seguinte eu só voltei para minha vida normal e com meus documentos agora. Mas é que no dia foi a emoção mesmo de receber e saber que agora eu tenho realmente uma responsabilidade. Mas acaba colocando mais, agora, né, responsabilidade. Agora aumenta a responsabilidade do que antes, né? Porque não é só o nome que você tem que honrar, é todo o seu trabalho, né? Perante até mesmo o Tribunal de Ética. Então, é um sonho realizado e agora é viver o dia a dia da advocacia, né? Eu tinha um amigo que falava assim, bom. Quando você é estagiário, você tem salário, certo? Sim. A hora que você se forma advogado, nem salário aí você tem mais. Tá por conta, né? E aí você tem que caçar o cliente. Mas é bom isso daí. Então, essa fase aí, e hoje, né, diz que tem mais advogado no mundo do que gente. Então, é muito perigoso isso. Então, a gente precisa lançar o cliente. Aí é o humor, né? O humor do advogado. Pessoal, e com isso nós chegamos ao final do Roda de Amigos. E, como sempre faço, vou presentear as nossas convidadas. Essa mãozinha, né, que vocês viram aqui é do Delarmando Baldan. Baldan, chega um pouquinho aqui perto, aqui, ó. Chega um pouquinho perto, aí. Pronto, olha lá. Pessoal, Delarmando Baldan sempre acompanha a gente. E hoje o câmera tá com o Sérgio Candiano, tá bom? E eu vou presenteá-las com um brinde da Sumirê, tá bom? Obrigado mais uma vez, Danilo. Obrigado, pessoal, lá da Casa Brasil Maquis Pila e toda a equipe, tá bom?
have to answer to the children of the sky.